Quando foi que você deixou de ser criança? Você se deu conta disso? Em algum momento você percebeu assim: não sou mais criança, não vou mais brincar de carrinho ou de boneca. Você se deu conta? Ou só foi abandonando aos poucos? Porque eu não me dei conta, não. E aí eu tava pensando nisso e eu falei assim: nossa, quando foi que eu deixei de gostar de brincar? Eu tinha Barbie, ainda tenho, guardei minhas duas Barbies. Original, caríssima naquela época. Eu tenho elas. Já não estão muito lá aquelas coisas, né? Mas quando foi? Quando foi que você parou de brincar? Quando foi que você parou de desenhar? Quando foi? A gente nem se dá conta das coisas. A nossa infância passou, chegou a adolescência e quando foi que a gente deixou de ser adolescente e nos tornamos adultos? Preocupados o tempo inteiro com as contas, com a casa, com coisas de adulto. E quando foi que a gente deixou de ser adolescente? E será que eu e você aproveitamos a nossa infância e a nossa adolescência de verdade? De verdade mesmo? Ou será que nós só temos a ilusão de que aproveitamos? Porque a adolescência passa tão rápido, a infância passa tão rápido e a gente se tornou adulto e nem se deu conta. A gente tem em mente que nós somos adultos quando nos fazemos 18 anos. Não, 18 anos somos adultos. Mas será que aos 17 a gente já não tinha deixado a nossa adolescência de lado? Já estava preocupado demais? Ou será que aos 10 anos a gente deixou de ser criança? Hoje a psicologia fala que a infância e a adolescência estão muito mais prolongados. A adolescência está indo aí até os 22, 23 anos de idade. Mas será que é verdade? Será que a infância ela não está sendo prejudicada? Será que as crianças de hoje, com toda essa tecnologia, ainda são tão crianças assim? Como nós éramos? Bom, eu tenho 39 anos. Aliás, 38, né? Vou fazer 39 em novembro. E a minha época já era uma época boa, mas já tinha televisão, né? Mas vamos pensar aí mais para trás ainda. Na época que não tinha tanta violência, dos nossos pais, dos nossos avós. Quando foi? Quando foi essa transição que nós nem nos damos conta? Quando foi que nós percebemos que os nossos filhos deixaram de ser criança? Eu percebi que o meu filho deixou de ser criança quando ele começou a comprar Hot Wheels e não tirava da capinha, da caixinha que eles vinham, da embalagem. E aí eu falei assim, tá aí, meu filho deixou de ser criança. E doeu em mim, mas talvez ele nem se dê conta disso. Talvez ele nem tenha percebido. Quando foi? Eu parando para pensar sobre a minha vida, eu acho que eu deixei de ser criança. Quando a minha irmã nasceu, eu tinha 11 anos de idade. E aí eu lembro que nós íamos muito ao McDonald's, assim, sabe? Muito que eu quero dizer, 1, 2 vezes no mês, 3 vezes no máximo. E chegou um belo dia, a minha irmã já estava, acho que com uns 2 aninhos de idade, não sei. Não sei, ela já estava se alimentando, né? E aí a minha mãe virou, eu falei que eu queria o McLanche Feliz e a minha mãe virou e falou pra mim assim, não, é pra sua irmã, falou o nome da minha irmã, né? É pra sua irmã. Agora você vai comer um Big Mac. Eu acho que eu tava ali com uns 12 anos. Por aí, 12. Não. Antes ainda, nossa. E aí, vamos por aí uns 12 anos.
Ali eu descobri que eu não era mais criança. Eu ainda brinquei de boneca até os meus 15 anos, pra falar a verdade, sabe? Eu amava brincar de Barbie. Mas depois disso, quando foi que eu deixei? Não lembro. Não lembro qual foi o momento exato que simplesmente eu acordei e não brinquei mais. Quando a minha irmã nasceu, eu já não era criança, de acordo com a visão da minha mãe. Criança era ela. Então, todas as coisas, o miojo, as bolachas e tudo mais foi da minha irmã e eu já era mais velha e eu não poderia mais comer aquilo. Claro que isso criou um trauma, né? E eu tive que lidar com isso por muito tempo até conseguir me livrar. Mas eu tô falando sobre isso, sabe? Quando foi que a gente deixou de ser criança? Quando foi que a gente deixou de ser adolescente? A infância e a adolescência são momentos tão bons. Porque quando a gente é adulto, a gente fala assim, ai, esse momento não volta, mas a gente sempre consegue, sabe? Por exemplo, você ir na praia quando você é criança, você ir na praia quando é adolescente, você ir na praia quando é adulto. São momentos diferentes. Mas por muito mais tempo você vai ser um adulto. Por muito mais tempo. Você pode ir 600 vezes na praia. Quando você é adulto, é igual. É sempre igual. Mas quando você é criança, é sempre diferente. Quando você é adolescente, é sempre diferente. E aí você fala, ai, mas os adolescentes são chatos. Por que será que eles são chatos? Será que é culpa dos pais? Eu não acho meu filho chato, não. Ele é um adolescente normal, mas tem suas crises de vez em quando, né? Mas eu não vejo meu filho como um filho chato. Não tô dizendo aqui que eu sou uma melhor mãe do que as outras, não é isso, mas é a visão que eu tenho. Eu não coloco os adolescentes em um rótulo. Todo adolescente é igual. Porque é um padrão de comportamento, entendeu? É normal. Mas, voltando a falar do assunto, quando foi que você deixou de ser a criança que brincava, a criança que se divertia, a criança que assistia desenho, a criança que gostava de doce, a criança que não queria tomar banho? Quando foi? Quando foi que você parou com isso? Você já pensou nisso? Eu tive pensando nisso. Eu vi um vídeo de uma pessoa falando quando foi que a gente deixou de ser criança. Quando foi que nós deixamos as coisas de criança para trás? E eu não consigo me lembrar. Eu não consigo. Eu não consigo me lembrar qual foi a troca. Sabe assim? A troca dos brinquedos da Barbie por outra coisa. E aí você pode falar, foi a internet. Porque eu fui ter a internet, meu filho tinha 4 anos de idade, quando foi ter computador dentro de casa. Então eu passei minha infância, minha adolescência e uma parte da juventude aí sem celular, sem computador, sem internet, sem acesso a isso. Mas o meu filho, mesmo tendo acesso a isso, não deixou de ser criança. Brincava, se divertia, ia na lama, viajou vários lugares, para várias, não vários lugares, mas várias vezes e tudo mais. Mas quando foi? Quando foi que teve essa transição? E foi engraçado uma vez que eu tava assistindo Bob Esponja. Meu filho já beirando a adolescência. E aí alguém, eu não lembro quem foi, se foi meu pai ou minha mãe, que falou assim, ai, por que você continua assistindo essas coisas de criança? E eu tava me divertindo assistindo Bob Esponja. É um desenho idiota. Mas é engraçadinho, sabe? E aí eu fui parar pra pensar. Quando foi que deixou? Quando parou? Quando? Quando a gente parou de assistir desenho? Quando a gente parou de querer as coisas de criança? Quando foi que a gente parou de entrar numa loja e pedir um brinquedo, de querer um brinquedo? Quando foi que a gente parou de se apaixonar, como na adolescência? Não sei você,
mas eu me apaixonava direto. Não questão de namorar, tá? Só de me apaixonar. Nossa, eu era apaixonada pelo Thiago Lacerda. Tinha até um caderno dele. Amava aquele homem. Mas quando foi que eu parei de me apaixonar pelos artistas? Quando foi que você também parou? Se é que você já teve essa fase, né? Não sei. A gente vai perdendo a vida. Perdendo os momentos, perdendo as fases, perdendo a essência de viver. A gente vai se preocupando, vai chegando a vida adulta, a gente vai se preocupando com que faculdade a gente vai fazer, com que emprego vai ter, e aí a gente consegue terminar a faculdade, arruma um emprego, e aí a gente fica preocupado com as contas e tudo mais, e aí casa e tem filho, e se preocupa com conta, casa, filho, marido, esposa, e de repente a gente está numa cama de hospital ou em casa, só esperando a morte chegar, porque já estamos bem velhinhos. E o arrependimento que a gente tem é de não ter aproveitado. Eu espero que a partir de hoje você aproveite a vida. Aproveite os momentos e esteja presente nos momentos, para você se dar conta quando você deixar alguma coisa de lado, como a sua infância e a sua adolescência. Reflete nisso. Pensa um pouquinho sobre isso. Quando foi? E se você souber quando foi que você deixou de ser criança, comenta aqui. Quando foi? Quando você se deu conta de que a partir de tal momento você deixou de ser criança ou adolescente? São fases tão maravilhosas. Quando foi? Comenta aí. Um beijo e até o próximo vídeo.